Estamos na quaresma, quase terminando o período, pra falar a verdade, né? Acabei não falando sobre esse assunto, porque além de ser um assunto atemporal, os temas dos vídeos vêm lá de cima. Eu só obedeço. Eu vou falar bem pouco da história da quaresma, até porque nós, brasileiros, mesmo aqueles que não são cristãos, em algum momento da vida provavelmente já deve ter se deparado com a explicação, né? Bom, de forma bem resumida, a quaresma é a preparação para a Páscoa, através de um tripé. Lembra? Jejum, caridade e oração. Compreende, né, desde a quarta-feira de cinzas até o domingo de Ramos. E aí, uma semana depois, tem a Páscoa, que é a comemoração da ressurreição de Cristo. Se você contar os dias, você vai perceber que tem mais de 40. Porém, se você desconsiderar os domingos, ficam os 40 dias. Para as religiões que se baseiam tanto no Antigo quanto no Novo Testamento da Bíblia, 40 é um número bem significativo, né? Simboliza o quê? Provação, né? Foram os 40 dias de Jesus no deserto, foram 40 os dias do dilúvio, 40 anos da peregrinação do povo hebreu para a Terra Prometida. E aí, falando dos 40 dias de Jesus no deserto, amanhã o vídeo vai ser só sobre isso. Uma explicação que ele próprio trouxe através de um livro, lançado mais ou menos nos anos 2000. Bom, voltando ao tripé quaresmal: jejum, caridade e oração. Não seria o ano inteiro que a gente deveria praticar isso? E antes que me atirem pedra, sim, as religiões falam que a gente tem que pregar isso, praticar isso o ano todo. Só que a nossa condição humana, falha, faz a gente ter um período só para a gente reforçar esse compromisso com a própria evolução. Bom, nesses dias dos 3 pilares, talvez aquele que é mais difundido seja o jejum. Milhões de pessoas no mundo inteiro se abstêm de algum alimento, de alguma bebida. Vai dizer que você nunca teve uma tia que parou de comer aquele chocolatinho. Ou você nunca teve aquele amigo que depois de um carnaval regado a álcool, falou, vou parar aqui durante a quaresma com álcool. Porém, além dos alimentos ou bebidas, podemos oferecer muito mais do que isso. Podemos oferecer aquilo que nos levará para mais próximos à porta estreita. E o que é isso? A conduta. Não que suprimir o desejo de um alimento ou de uma bebida não seja útil. Porque é. Só que a gente pode ir além. Vamos lá para o livro de Isaías, capítulo 58. Lá tem um trecho em que Deus Pai e Mãe fala qual que é o jejum que ele aprecia. Abre aspas. Será que desejo que passem fome? Acham que um dia de jejum assim me agrada? Não. Não é esse o jejum que eu quero. Eu quero que ponham liberdade aqueles que estão sendo oprimidos. Quero que vocês repartam a sua comida com os famintos, que recebam em casa os pobres que estão desabrigados, que deem roupas aos que não têm e que nunca deixem de socorrer os seus parentes. Fecha aspas. Parar de comer aquele chocolatinho, bem mais fácil, né? Não é o que entra pela boca, mas é o que sai, que torna a pessoa impura. O tempo quaresmal é um tempo de despojamento, de desconstrução,
É um tempo de desnudar-se. O despojamento nos confronta com a verdade. Nos traz aquilo que é essencial. Nos mostra que o ter não é mais importante do que o ser. É um despojamento semelhante quando a pessoa já está nos últimos dias aqui no plano físico, que ela sabe que vai partir para o plano sutil. A vida fica mais leve. As pedras que antes a gente carregava na nossa mochila, a gente deixa para trás. E aí, você que me ouve, talvez você esteja acostumado a ser amado pelo que você oferece de bom. E talvez isso possa estar te causando uma certa solidão, porque você sabe que não é tão bom assim o tempo inteiro. Talvez a ansiedade esteja sendo a sua companhia, porque você não quer deixar de fazer pelos outros, sabendo que o afeto dos outros talvez seja porque você faz. Mas como é bom a gente não precisar das máscaras que a sociedade quer que tenhamos. Todas as pompas, todos os títulos, todas aquelas montagens daquelas fotos perfeitas e irreais das redes sociais. Permita-se despojar-se. Eu estou num vale aqui, a vista é muito linda. Pena que eu não consigo ver a câmera hoje. Permita-se desnudar-se. Assim como a árvore despoja das suas folhas no inverno para poder sobreviver e renascer na primavera. Assim a Quaresma nos prepara para a ressurreição de Jesus. Qual será a nossa ressurreição após a Quaresma? Qual será o novo ser que ressurgirá após os despojos? Eu vou ficar escuro agora. Sim, não é tarefa simples passar pelo deserto, que nos expulsará aqueles hábitos que são confortáveis para a vida material, porém contraproducentes para a vida espiritual. Tô vendo para onde que eu vou agora. Vou continuar subindo. Vou vir para cá, talvez consiga pegar um pouco do vale para vocês. Quais serão os comportamentos que deixaremos? Quais serão os pensamentos? Quais os sentimentos que largaremos no deserto? Para quem é que a gente pode ser um farol dentre aqueles que se perderam na noite escura do próprio deserto? Para quem é que podemos ser sombra? Um lagarto. No meio do deserto escaldante. Permita-se viver o momentâneo desconforto do deserto. É dentro do deserto, despovoado, silencioso, que você sentirá com mais intensidade o Deus que habita o seu interior.